Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Palmeiras, que fechou a contratação aí do Andréas Pereira, e os antes estão desesperados, pessoal, porque o Palmeiras tem feito muitas contratações aí nos últimos anos, né? Muitos jogadores chegando, quase mais de 700 já, mais de 700 milhões só em compras, mais de 1 bilhão em vendas. Então Palmeiras muito forte aí no mercado da bola e fechou aí com Andréas Pereira. Vamos trazer o Pilhado, Pascoal, muitos comentaristas aí falando da chegada do Andréas Pereira, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Andréas Pereira fechado com o Palmeiras, hein? E muita gente aí nas redes sociais dizendo que essa seria a maior traição da história do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Andréas teve aquele que foi o maior erro da história do Flamengo, né? Numa final de Libertadores contra o Palmeiras, ele errou de uma forma bizarra no gol do título do Palmeiras. E aí tem muito torcedor do Flamengo, principalmente, dizendo que teria sido uma traição. Vamos lá, deixando bem claro. Não acho que é uma traição, porque o Andréas Pereira é profissional. O Andréas Pereira não recebeu proposta do Flamengo, recebeu proposta do Palmeiras, que é um clube que vai pagar muito bem a ele, e decidiu se transferir. Claro, assumindo, né, uma consequência de que vai ser provavelmente um dos jogadores mais detestados na história pela torcida do Flamengo. Mas, por outro lado, um cara que quer disputar a Copa do Mundo, um cara que quer jogar num time grande, um time que paga em dia, uma potência financeira, e é um baita reforço do Palmeiras. É um reforço gigantesco do Palmeiras, e o Palmeiras foi muito bem, porque o Palmeiras vai pagar muito pouco pelo Andréas Pereira. O Andréas Pereira custou para o Palmeiras 10 milhões de euros. Tem 29 anos. É um jogador para custar. O Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros no começo do ano. E o Fula não aceitou. E agora o Palmeiras compra por 10 milhões de euros um jogador que pode ser muito decisivo, um jogador que joga muita bola. Foi um golaço do Palmeiras. Até porque contrata um jogador que já vai chegar sendo muito querido pela torcida. Porque um erro dele pelo Flamengo, que é o grande rival do Palmeiras hoje, deu o título da Libertadores para o Palmeiras. Olha o tamanho disso. O que a torcida do Flamengo tem de raiva daquele lance, a torcida do Palmeiras acha positivo. Então, baita contratação. Só acho que o Andréas errou quando disse ao sair do Flamengo que só defenderia o Flamengo no futebol brasileiro. Que aí o vídeo já está viralizando, eu vou até colocar o vídeo aqui, mas aí isso é erro para mim. Jogador que sai de clube e diz que só vai jogar por aquele clube, porque ele é profissional, e isso não vai acontecer. Então não acho traidor, mas acho que vai ser um cara que vai ter muito a ira da torcida do Flamengo. Então ao Palmeiras, graças a Thales, graças a Wesley, pelo menos por hora, pagou o obrigatório, ou eles vão pagar o obrigatório, caso inclusive a negociação do Wesley dê certo, do que o Palmeiras deve ao Fulham, ainda vai dar mais metade dos bônus, e se não vender outro nome ligado ao Palmeiras por aí, uma dessas fatias, o Palmeiras vai lá, paga o restante do milhãozinho naquilo que o Andréas conseguir de metas atingidas. E ainda, se o Palmeiras fizer uma outra venda, e o Andréas atingir as metas, repassa o valor direto, e o Andréas praticamente chegou somente nesses valores aí em que o Palmeiras fez no mercado. Então, parabéns à diretoria, parabéns a todos, e agora é só aguardar o desempenho desse jogador que eu tenho muita expectativa positiva, que eu tenho certeza que você aí do outro lado também, a partir do dia 13 de setembro, 6h30 da tarde no Allianz Parque, a estreia de Andréas Pereira, Palmeiras e Internacional. E aí,
Curtiu o vídeo? Achou bom esse negócio? Que baita negócio? Vem aqui, dá like pra mim, hype o conteúdo, se inscreva aqui no canal do Facincani, seja sempre muito bem-vindo, mas também vem aqui e me siga no meu Instagram, @Felipe_Facincani. Bom, minha gente, o abismo que Palmeiras e Flamengo estão criando dos demais times da Série A do Campeonato Brasileiro é assustador. E acho que a velocidade que eu imaginava que nós teríamos uma polarização no futebol brasileiro, principalmente por causa da situação econômica financeira das equipes, ela vai se acelerar. Não imaginava que seria tão rápido, mas se continuar do jeito que está nos próximos 5 anos, vai ser difícil. Alguém alcançar Palmeiras, alguém alcançar Flamengo. Flamengo hoje deu um passo importante para a compra definitiva do terreno onde vai construir o seu futuro estádio. E o presidente, na oportunidade, disse que o Flamengo ainda quer contratar mais jogadores. O Palmeiras anunciou definitivamente que Andréas Pereira, jogador que atuava na Europa, vem para o Brasil, é um reforço também importante. A gente percebe que o Palmeiras está aí construindo uma nova equipe, muitos jogadores chegaram, mais de 700 milhões de reais investidos em contratações. O Abel Ferreira precisa de tempo, ele está construindo uma nova equipe. Palmeiras e Flamengo vivem um momento completamente diferente. Parece que são times que não fazem parte da Série A, estão fora da Série A, numa outra galáxia, enquanto os demais times sofrem para, no mínimo, poderem pagar as contas. Fala, rapaziada, ligada aqui nas redes sociais da Rádio Transamérica. Enfim, o Palmeiras anuncia de forma oficial a contratação do meio-campista Andréas Pereira. O Verdão paga 10 milhões de euros para contar com o jogador que estava no Fulham da Inglaterra e agora aguarda o seu nome aparecer no BID, o boletim informativo diário da CBF, para que Andréas Pereira possa fazer a sua estreia com a camisa alviverde, que deve acontecer no dia 13 de setembro, contra o Internacional no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Andréas Pereira também, é claro, será inscrito para a disputa da Copa Libertadores da América, entrando na vaga de Richard Rios, que foi vendido para o Benfica. Desta forma, o jogador deve receber a camisa número 8 do Verdão. O oficial Andréas Pereira é o novo jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras anunciou o jogador num contrato de pacto com a camisa verde, ou a camisa alviverde, em busca incessante por vitórias. E publicou alguns lances dele, né, cara, principalmente no Manchester United. E o último golaço, né, cara, que ele fez na reta final do ano passado pela seleção brasileira. Andréas Pereira foi negociado, né, cara, por valores ali entre 10, 12, 13 milhões de euros. E, cara, assim, é uma resposta para o mercado, né? O Flamengo contrata, aumenta a sua competitividade, o Palmeiras também aumenta. Fatalmente, o Andréas Pereira é um jogador que buscaria seu espaço e seria titular em qualquer clube do Brasil. E no Palmeiras, isso não é diferente. Se o torcedor alviverde estava querendo, né, uma resposta para a saída do Richard Rios, que era uma peça fundamental no meio-campo, essa resposta veio hoje. Andréas Pereira é o novo meio-campista do Palmeiras e quer muito conquistar a cobiçada Libertadores da América. Fala, rapaziada, ligada aqui nas redes sociais da Rádio Transamérica. Enfim, o Palmeiras anuncia de forma oficial a contratação do meio-campista Andréas Pereira. O Verdão paga 10 milhões de euros para contar com o jogador que estava no Fulham da Inglaterra e agora aguarda o seu nome aparecer no BID, o boletim informativo diário da CBF, para que Andréas Pereira possa fazer a sua estreia com a camisa alviverde, que deve acontecer no dia 13 de setembro, contra o Internacional no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Andréas Pereira também, é claro, será inscrito para a disputa da Copa Libertadores da América, entrando na vaga de Richard Rios, que foi vendido para o Benfica. Desta forma, o jogador deve receber a camisa número 8 do Verdão. Eu acho que é Palmeiras e Flamengo não sai essa briga aí. Também acho que não sai disso. O jogo de domingo. O jogo de domingo. Jogo de domingo ainda não vai ter Andréas Pereira, né, Pascoal? Não. Ele já tá no BID. Ele já tá e ele não vai pro jogo, porque o jogo é na Neoquímica, né? Ele já acho que ele vai acompanhar a delegação? Acho que sim. Acho que o Jeff Tech deu entrevista hoje, né?
ficou surpreso, ele ficou surpreso quando o Palmeiras se manifestou para contratá-lo. Que legal, esse sentimento, sabe, ainda tem gente que se emociona com essas coisas, né? É legal. Mexe com o teu coração, Vasco? Não, mexe com o menino, né? Com o Jefté. Você viu que legal? Ele falou assim, são simplesinhos, sabe? O apresentador tá provocativo hoje, Pascoal. Hoje ele tá. Mas você sabe insinuando entregar, você sabe que te provocando aí. Depois de um certo tempo de jornalista, eu tenho um ouvido de mercador. Então, Você conhece o Dimas, não conhece o Dimas? Demais. O Dimas estava dizendo hoje que o Andrés Pereira ainda nem estreou e já é ídolo do Palmeiras. Também. Mas assim, eu acho que essa é uma brincadeira desnecessária. Sim. Essa é uma brincadeira desnecessária, porque naquele lance que o Palmeiras é campeão da Libertadores da América em cima do Flamengo, ele estava estafado e ele não raciocinou. A minha avaliação daquele dia... também. A minha avaliação daquele dia... Aliás, ele já pagou um preço alto. É a mesma avaliação de hoje. Ele pagou um preço tão alto, foi ameaçado, quase que agredido. E praticamente teve que sair do Flamengo. E teve que sair do Flamengo, voltar para o futebol europeu. Agora vem para jogar no Palmeiras e com as condições que ele tem, com a qualidade que ele tem. Um jogador que tem quase presença cativa na seleção brasileira. E ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Meu time está bem servido ali no setor, mas esse eu ia buscar no aeroporto. Tem que... E se precisar, eu tenho o carro aí, eu vou lá buscar. Então, tem esse negócio... tem esse negócio de que o Palmeiras está com um time mais completo do que o do Corinthians. É verdade. É verdade. O Palmeiras tem um time quase que... Eu acho que está completo. Né? Dos jogadores que estão à disposição, até o Jefté já entrou alguns minutos na última partida... Então, não sei quais são as opções do... Eu acho que o Abel encontrou um jeito de jogar. Sim. Que ele estava buscando. O Abel veio buscando essa temporada toda um formato de jogo. E o formato de jogo veio quando ele enquadrou 2 jogadores como atacantes, por dentro, abrindo as faixas laterais para os laterais ou para quem joga vindo de trás como meia ponta. Né? O Palmeiras adota a posição de meia ponta. O Corinthians não tem, talvez, se você levar em consideração todos os desfalques do Corinthians, você vai ter 5 titulares no time do Corinthians para esse jogo contra o Palmeiras. E tem a expectativa do Memphis titular ou reserva, como aconteceu na primeira semana. Né? Se ele entrar alguns minutos, porque não é campo sintético, ele reclama do campo sintético, mas esse é o campo do Corinthians. Eu diria, aliás, o Memphis foi convocado para a seleção holandesa mais uma vez, estará servindo a Holanda na próxima data FIFA. A diferença, isso é muito interessante pensando na Copa do Brasil, embora o Corinthians já tenha feito um resultado confortável em Curitiba, o Hugo Souza, por exemplo, vai... 1x0? 1x0 fora de casa, um resultado 1x0 eu acho que é a conta do chá, né? Bater aqui. Que é isso? É zica reversa? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o Corinthians já está classificado. O Corinthians está classificado. Bom, o Hugo Souza vai jogar ou vai estar com a seleção brasileira. Estará em La Paz. Em La Paz, na verdade em El Alto. El Alto, do ladinho do aeroporto. Mais alto do que... Você já foi lá? Em El Alto? Nós já estivemos lá em treinos da seleção brasileira, no campo lá em cima, lá do ladinho do aeroporto. Só para ter aquela ideia, para as pessoas que estão nos assistindo, quando vocês andam de avião, né? Sobe. Atenção, tripulação. Ultrapassamos 3.000 pés. A seleção vai subir mais 1.000 ainda, 1.400. O negócio 4.100 metros na cidade de El Alto, onde fica o aeroporto, que chama-se El Alto. O Brasil joga numa terça. Joga no Maracanã, primeiro contra o Chile. Chile, já depois do jogo da Bolívia, no dia seguinte, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense. De fato, o Hugo Souza, se participar do jogo da seleção, jogará 2 partidas em 48 horas, né? Em 24 horas. 24 horas. Em 24 horas. 24 horas. O Memphis, pelo menos eles são mais racionais na Europa, nas datas FIFA na Europa, vai jogar no domingo o segundo jogo pela seleção holandesa, então ele vai que chegue na segunda-feira à noite, mesmo na terça-feira de manhã, ele ainda tem um tempo maior, mais largo de descanso para jogar a partida de volta contra o Atlético. No domingo ele não consegue voltar. Não, mas ele deve voltar na segunda. Mais tardar na manhã de terça-feira. Ele está lá chega, dorme, descansa a terça-feira inteira, descansa a quarta o dia inteiro. Da última vez que ele voltou, parece que ele chegou também numa terça-feira. Ele foi para a seleção. Fala no Hugo, vamos ouvir o Hugo Souza? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que fechou a contratação do Andrés Pereira.
chega aí para brilhar com a camisa do Verdão. Deixa eu colocar aqui na tabela, pessoal, porque hoje nós teremos jogos aí. Teremos jogos pelo Campeonato Brasileiro. 4 horas da tarde teremos Ceará e Juventude. Às 18h30, Botafogo e Bragantino. 9 horas, Cruzeiro e São Paulo. Aí já no domingo teremos Flamengo e Grêmio, Santos e Atlético, Santos e Fluminense, Corinthians e Palmeiras, Mirassol e Bahia, Vitória e Atlético Mineiro, Inter e Fortaleza, Sport e Vasco. Na classificação tá ali, ó, Flamengo em 46, Palmeiras 42 e o Cruzeiro com 41 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.